salve galera! Está começando hoje o Esporte Clube desta sexta-feira, 7 de março de 2025, véspera do Dia Internacional da Mulher. Vamos falar do Atlético na Copa do Brasil, da final do Campeonato Mineiro entre Galo e Coelho e também do Cruzeiro que se prepara para a sequência da temporada aí, fazendo essa intertemporada com o técnico português. Mas antes eu tenho um recado especial para você. Olha, você que está pensando em fazer a graduação, acesse esse QR Code que está aqui na tela e venha conhecer as faculdades Kennedy Promove. É isso mesmo, galera. Tem condições especiais de preço para você em duas universidades, em duas instituições que têm credibilidade no mercado. Você encontra aqui cursos da área da saúde, da comunicação, de tecnologia e muito mais, galera. É isso mesmo, acesse esse QR Code e veja as melhores condições para o seu estudo nas faculdades Kennedy e Promove. Bom, para fazer esse programa comigo, ele, que é o Bernardo Haddad, está de volta. Um grande abraço, Bernardo. E aí, Marco, tudo jóia? Tudo ótimo, um prazer recebê-lo novamente. Prazer é todo meu, tava com saudades. Ah, isso é ótimo. Grande Bernardo, que agora vai ser fixo aqui com a gente, né? Vai fazer esse rodízio aqui na bancada do Hoje Esporte Clube. Eu que estarei aqui na apresentação agora, nas férias do Paulo Duarte. Bom, vamos começar falando então, Bernardo, da Copa do Brasil. O Atlético venceu o Manaus na quarta-feira por 4-1 e garantiu aí essa vaga na terceira fase da competição, 4-1 com tranquilidade, né, Bernardo? É o famoso dever de casa, né, Maicon? O Atlético foi pro jogo com a proposta que tinha que ser utilizada, né, uma proposta muito ofensiva, e o Manaus claramente veio para se defender. Usou uma linha de 5, tentou parar o Atlético ali, mas desde o primeiro minuto a gente viu que não tinha como. O Galo estava muito bem, né, e estava criando muitas chances no gol adversário. E assim, o que me impressionou nessa partida foi a movimentação do ataque do Atlético. Achei muito interessante, porque não tinha o Hulk, o Alisson entrou no lugar dele, é um time praticamente titular, tirando essa situação do Alisson com o Hulk. E assim, eu vi muita versatilidade nesse ataque, né, porque se você for pegar o esquema tático ali no papel, né, o trio de ataque ele estava o Coelho pela esquerda, o Alisson pela direita e o Rony centralizado. Só que como eles circulavam muito nessas três posições, você não entendia muito bem o que estava acontecendo. E contra um time muito fechado, né, como foi o Manaus, você precisa de movimentação, você precisa de aparecer, de agredir o espaço. E eu acho que o Atlético conseguiu fazer isso muito bem, com excelência, tanto que o placar refletiu isso, né? Exatamente. Essa movimentação que é típica, né, dos trabalhos do Cuca, ele fala muito disso nas entrevistas coletivas. E a gente viu aí também uma versatilidade em quem marcou os gols, né? Você pega aí, teve Alisson, Rony, Coelho e Daverson, né? Cada um marcando um gol. Isso mostra que o time não fica centralizado apenas em algumas peças, né, Bernardo? Tem outras opções ali. Isso é muito bom pro técnico Cuca, né? Pro Galo é muito bom, né? A gente vê nesse início de temporada agora chegaram a 8 vitórias seguidas, né? E dessas 8, apenas um gol sofrido e 17 gols marcados. Então, assim, é impressionante mesmo. O time do Galo vem fazendo um bom início, um início promissor, que eu acho que ninguém esperava, né? Todo mundo falou, não, o Atlético não reforçou tão bem, né? Vendeu o Paulinho, teve várias saídas do Batalha, do Zarate, de outros jogadores, e a torcida ficou preocupada, falou, não, será que o Galo vai conseguir alguma coisa esse ano? Né? Você vai ter que brigar contra o rebaixamento, e a resposta veio aí, né? Tá uma sequência boa, é claro, ainda é cedo, né? Ainda é muito cedo, mas tudo indica que o Galo vem para uma temporada bacana aí pela frente. Pois é, e o Atlético agora então vira os olhos, né, para essa final do Campeonato Mineiro. E eu queria te perguntar, Bernardo, até que ponto, né, essa goleada contra o Manaus faz com que o Atlético chegue grande nessa final, né, já que o time está com a confiança já elevada, né, como você destacou, são 8 vitórias seguidas. Até que ponto pode interferir, né, para o time chegar bem nessa final, lembrando que o Atlético pode não ter o Hulk, né? A gente vai falar do Alisson daqui a pouco, que está de saída para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ou seja, poderemos ter um Daverson, quem sabe, né, nessa linha de frente. Até que ponto essa vitória interfere para o jogo de amanhã? Olha, Michael, eu acredito que não interfira tanto, porque o momento do Galo já era melhor do que o do América antes, né? O América foi eliminado antes do Atlético na Copa do Brasil. E o Galo, né, o momento é muito bom, são 8 vitórias seguidas e ele chega para mim favorito de qualquer maneira.
Mas é claro, o América está apostando muito nesse Mineiro, né? O próprio Alencar já falou que vai repetir 2016, que vai ganhar, né? Então o América tem certeza que quer muito. E o time do Coelho no Campeonato Mineiro fez um bom campeonato, né? Tanto é que foi a melhor campanha, vai decidir a final em casa. Então o Galo também não pode achar que está ganho e de salto alto porque está com uma fase boa. Não, não é assim. Tem que ser esperto, tem que jogar. Mas para mim o Galo tem tudo para ser campeão e ainda é favorito pelo momento mesmo e pela qualidade técnica que é maior, né? Pois é, antes da gente entrar nessa questão da final do Campeonato Mineiro, vamos falar um pouquinho das negociações. O Atlético que anunciou o zagueiro Ivan Roman, de 18 anos, chileno, promessa, bom jogador. Anunciou também o João Marcelo, atacante de 19 anos, que pertencia ao Guarani de Campinas. E, segundo informações do nosso colega Mário Marra, o Galo estaria já encaminhando a renovação de contrato com o Alan Franco até dezembro de 2027. É o Galo se movimentando no mercado, Bernardo. Michael, mais uma movimentação interessante, né? O Ivan Roman uma promessa do futebol chileno. Só lembrando que o Ivan, o Cuca foi claro na última coletiva, falou que ele não vem para jogar agora, que é uma negociação para o futuro, né? A longo prazo, né? Um investimento a longo prazo. É um jogador que pode estourar depois, e o Galo fez esse investimento. E eu também acredito que o João Marcelo também seja nesse mesmo viés, né? O João Marcelo se destacou muito no Guarani, fez 5 gols na Copa São Paulo, fez 4 gols no Paulistão, se eu não me engano. Então, assim, 4 gols no Paulistão em 11 jogos. Então, assim, é uma média boa para um jogador que está surgindo agora. E o Galo trouxe, tanto é que teve briga com o Corinthians, né? O próprio Paulo Brax falou, ele não mencionou o time, né? Mas a gente, né, por meio de fontes, descobrimos que era o Corinthians, que teve uma tentativa ali de atravessar essa negociação. E a questão do Alan Franco, eu acho que é uma peça muito importante, né? Já há anos vem sendo uma peça importante para o time do Atlético. É aquele primeiro volante que o Galo estava precisando, está dando uma consistência muito sólida na defesa. Impressionante, né? E junto com o Gabriel Menino, acho que eles estão fazendo uma boa dupla, né? Exatamente, o Alan Franco que atuou sempre no Atlético, como esse segundo volante, né? Mais pelo lado esquerdo ali, e agora assumindo esse posto de cão de guarda, né? E eu acho que o Atlético foi muito assertivo, Bernardo, porque já perdeu o Otávio, já perdeu o Batalha, o Paulo Vitor, apesar de não ser unanimidade, entre a torcida do Atlético também tá para ser negociado, já foi, não sei. Então, assim, é importante o Atlético segurar o Alan Franco, que não tem outro jogador desse nível no mercado, né? Nesse nível, nem no elenco, né? Então... Exatamente. Tem o Fausto Vera, né? Que é o reserva imediato, mas, assim, também não está representando muito nessa temporada, né? Não sei se o Cuca está contando muito com ele, até por conta dele ter utilizado o Alan Franco de primeiro em vez dele, né? Que exatamente. Prefere jogar ali, mas... Vamos ver, vamos esperar. Mas se tudo der certo pela renovação, uma ótima renovação para o Atlético. Ainda no campo das negociações, o Atlético estaria encaminhando já um acerto financeiro, né, com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, cerca de 14 milhões de euros. Né? O Atlético teria 80 e poucos por cento do Alisson. O garoto Alisson estaria de mudança e o Atlético aí fechando mais uma negociação, Bernardo. Michael, justo quando ele teve a chance dele, né? Que, assim, ele surgiu ali com o Filipão, teve bastante chance, né? Mas, assim, fez alguns gols importantes para o Atlético, é claro, mas não tinha deslanchado ainda, né? Não tinha conseguido assumir uma titularidade, assim, mais fixa, talvez. E talvez eu até acho que esse ano ele poderia, né, brigar ali por vaga. É claro, tem vários jogadores que vieram agora da mesma característica que a dele, e isso complica também, talvez. Um jogador que quer jogar, quer ter tempo de jogo. Mas, querendo ou não, é o sonho de todo mundo ir para a Europa, né? De todo jogador. E não sei se o futebol ucraniano era a melhor opção. Neste momento, né? Exatamente, tendo uma guerra e tudo mais. Mas os valores agradaram o atleta, ele quer ir. Os valores também agradaram ao Atlético, então, né, todo mundo está feliz nessa negociação aí. O que me pega às vezes, Bernardo, é a situação do valor. Acredito que se o Alisson tivesse num Flamengo, num Palmeiras, num Corinthians... não seria abaixo dos 30, né, milhões de euros. Mas a gente sabe que vender bem aqui no mercado mineiro, no mercado gaúcho, paranaense, é um pouco mais complicado, né? É complicado. Mas talvez também porque a gente também não utilize tanto, né, da maneira certa, eu acho, né? Porque a gente vê bases como Flamengo, Palmeiras vendendo muito caro. Também leva muito pelo trabalho deles ali, eu acho. Exato. Que é um trabalho de base, né, fenomenal. E a gente vê aí o Palmeiras todo ano vendendo jogador
30, 50 milhões de euros. Exatamente. Bom, são as negociações aí do mercado da bola no Atlético. A gente começa a falar agora da final, né? A sexta decisão entre Atlético e América no século. O América aí tentando mais uma conquista. A última foi em 2016, né? Foi o Givanildo Oliveira, né? Era o técnico do Coelhão na época, o velho Giva. E agora o América retornando para enfrentar o Galo nessa decisão amanhã, 4h30 da tarde, no Mineirão. 30 mil ingressos já foram vendidos, Bernardo. Expectativa é na casa dos 59. Eu não sei se chega não, viu? O ingresso tá caro demais, moço. Michael, pós-carnaval, né? A galera gastou demais aí na birita e aí tá faltando o desingresso, né? Mas a promessa, o Mineirão falou que a promessa de casa cheia. Exatamente. Mas a gente não sabe, mas tem tudo para ser uma grande final, tem tudo para ser um jogaço. A Galo e a América sempre pega fogo, é um clássico muito interessante de se assistir, ainda mais uma final de campeonato. Exatamente. Bom, vamos falar então do campo, né? Campo e bola. O Atlético então chega para essa final, acredito que a única dúvida agora é o Hulk, né? Se ele vai ou não para essa decisão. Joga ou não joga? E se não jogar, quem joga, Bernardo? Complicado, né, Michael? Porque o Hulk a gente sabe que é uma peça fundamental do Atlético, até pouco tempo atrás tinha, né? A Hulk dependência, e eu ainda acho que existe essa Hulk dependência, né? Contra o Manaus a gente viu que o Galo foi superior sem o Hulk e tudo mais, mas é claro, é um adversário muito, né, com muito menos qualidade do que os adversários que o Atlético vai pegar ao longo do ano. Então é complicado porque ele vai fazer muita falta. Para o lugar dele, a minha opção seria o Alisson, né? Que fez uma boa partida na quarta-feira e tudo mais, só que com essa negociação com o Shakhtar, fica mais complicado. Eu acho que o Cuca vai ter que escolher entre o Deivinho, né, ou então algum outro atacante. Quem mais tem de opção? Hoje o Atlético... Se ele utilizar alguém aberto e colocar o Rony... Tem o Bernard também, né? Mas o Bernard também... Tá mal, né? Nossa, como o Bernard tá mal. Impressionante. É uma lástima, né, Marcos? Porque a gente esperava muito do Bernard quando ele veio pro Galo. Exatamente. Quando ele voltou, né? Até porque tem uma certa idolatria com a torcida, né? Foi campeão da Libertadores. Um cara que bate bem na bola, a gente sabe da qualidade que ele tem. E em campo parece que é outro atleta. Outro atleta. E não é como se ele fosse um bagre, né? Um cara ruim. A gente sabe que o Bernard joga bola. Exatamente. Mas não, ele tá sem confiança, cara. Contra o Manaus, a gente viu ele errando passes assim que... É inacreditável. Ele driblou, teve uma jogada específica, ele driblou o marcador lindamente e foi dar o passe e errou o passe. Então falta confiança no atleta. Pois é, então a gente fica na torcida para que o Bernard possa se recuperar, porque é um ídolo, né? E assim, a torcida espera muito dele, ele também se cobra muito, pelo que eu conheço do Bernard, ele se cobra demais. Então a gente torce demais. Um cara do bem também, sabe? O Bernard é um dos caras do futebol, assim, que você fala assim, ó, que cara bacana, sabe? É uma pessoa muito legal e a gente torce muito para que ele dê a volta por cima. Então vamos projetar esse Atlético então, para a gente encerrar o noticiário do Galo? Bom, Everson, vamos de Everson, é isso, né? Não tem outro, né? Eu né? acho que da defesa até o meio ali Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Arana que foi convocado, né? Exatamente, a gente esqueceu de falar isso, foi convocado, vai servir a seleção nos amistosos contra a Colômbia dia 20 e contra a Argentina dia 25, né? Exatamente. O único lateral esquerdo na convocação do Dorival, né? Então... Tá com moral com o homem, Tá com moral com o homem, o Arana, mais do que merecido, né? O Arana retornou ao futebol que ele vinha apresentando em 2022, né? Antes também, em 2021. E tem tudo para ajudar muito a seleção nesses amistosos. Amistosos não, perdão, eliminatórios. 2 grandes jogos, viu? Bom, então a gente projetou aqui essa defesa. Meio de campo, Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa. Não tem mistério, Sem né? mistério. O ataque de Rony, Coelho, Daverson ou outro jogador que o Cuca queira. Talvez ele também possa optar por trocar o esquema, né? Não sei. Que eu acredito que o Daverson não vai ajudar muito, né? Porque eu acho que... Na marcação que você fala, né? Do estilo do jogo que o Atlético está tendo, é um jogo mais rápido, um jogo mais ofensivo, né? Com o Rony e o Coelho ali correndo muito, né? Mas talvez dê certo com os dois correndo pelas alas e o Daverson mais centralizado. Ou então o Cuca tenta mudar o esquema e colocar mais um meio de campo, talvez, alguém mais de armação, como o próprio Bernard. Tem algumas alternativas, mas sem o Hulk fica mais difícil, viu? Eu iria com o Bernard de ponta esquerda, colocaria o Rony centralizado e o Coelho na direita.
E com o trio, os meninos, né? Os pequenininhos no ataque do Atlético. Eu acho que dá pra fazer também, mas eu gostaria, sabe, de outra coisa? Um jogador que eu achei que entrou muito bem contra o Manaus, vinha entrado bem, Igor Gomes. Ah, é verdade. O Igor Gomes estava meio sumido, né? Tava meio sumido, entrou bem. Contra o Manaus, ele deu um passe maravilhoso pro Rony, no gol impedido. Aleluia, né, Igor Gomes? Né, tava devendo. Tá devendo. Mas, assim, ele tem entrado bem. Eu acredito que a fase talvez seja o do Davidson, não, que fez gol agora e tal, mas a fase é melhor que a do Bernard. E é claro, ele não é um jogador de ponta, mas dá pra colocar ele como um meio-campista ali de armação, junto com o Scarpa, né, tentando dar mais opção pro Rony e pro Coelho. Mas quem sabe disso tudo é o Cuca, né? Exatamente. E do outro lado, a gente tem o Coelho, galera. Se o Galo avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, o Coelho ficou pelo caminho, foi eliminado. A gente falou disso no programa passado, perdeu 1-0 para o Cascavel. Bernardo, psicologicamente, como é que o América chega nessa final do Campeonato Mineiro, já que vinha tendo muita confiança, todo mundo falando bem do América, de repente dá uma escorregada aí no meio do caminho? Olha, Michael, os jogadores, comissão técnica, todo mundo vai falar que a confiança é 100% e tudo mais, né? Mas a gente sabe que um tropeço desses afeta e muito, né, nessa confiança, nessa autoestima, né? Porque o América estava fazendo um excelente Campeonato Mineiro, estava fazendo um início de temporada muito bom, com muita expectativa de fazer um Campeonato Brasileiro bom também, de conseguir voltar à primeira divisão. E aí, esse tropeço contra o Cascavel é aquele balde de água fria, né? Que as coisas estavam dando certo, o América elimina o Cruzeiro do Mineiro, vai para a Copa do Brasil e toma essa derrota inesperada. E agora vai ter que enfrentar o Atlético no melhor momento, né, da temporada até aqui. Esse que é o pior, né? Então, assim, pro América. A luta contra do pior momento do América e o melhor momento do Atlético. Então, é complicado, mas assim, como a gente já falou inúmeras vezes, o América tem uma equipe qualificada. Eu acho o treinador deles muito bom, o William Batista. É um cara muito inteligente, né? Uma inteligência tática muito interessante e pode surpreender sim, Michael. Pois é. E o América que movimentou-se, né, nesses bastidores aí, nesse período de carnaval em que a bola não rolou, contratou nada mais, nada menos do que o William do Bigode. Ele que causou um alvoroço nas redes sociais, o Scarpa foi lá, comentou no post do América. A gente sabe do desafeto do Scarpa com o William do Bigode, né, envolvendo aquela questão lá das criptomoedas e tudo mais. Mas o certo é que o América traz um jogador multicampeão, não estava sendo aproveitado no Santos, chega para reforçar o América. Bom reforço, não é? Como é que você avalia isso, Bernardo? Olha, Michael, depende da faixa salarial, eu acho. Né? Porque o William do Bigode é um cara de idade, né? É um cara bem experiente, só que eu acredito que ele pode ajudar sim. O América não tem tantas opções, tem o Jonatas, né? Mas que eu vejo ele um jogador ainda que não sei se entrega muito mais. Não mostrou ainda, né? Não sei se entrega muito mais, é um cara mais pesado, um centroavante mais de ofício. Certo. Tem o Renato Marques, que pra mim é um dos melhores desse time. Mas também... Tá devendo também, viu? Tá viu? devendo. Muito. E talvez o Bigode seja aquele cara para ajudar a equipe na Série B. No Santos um cara mesmo, de nome, né? É um cara de nome, um cara de respeito para chegar no elenco ali e falar, galera, vamos, é assim que se faz para subir. Vão comigo, vem comigo. Exatamente. Mas, né, tudo depende também da faixa salarial, porque é um cara já de idade, não sei até que ponto que ele consegue ajudar em todos os jogos, né? Não sei como é que tá a parte física dele. Então tem que ver isso também. Pois é, então o Ilha do Bigode chegando aí para reforçar o setor ofensivo do América. E quem também chegou para fazer essa função era o Guilherme Pato, jogador do Mirassol, que veio para o América, mas infelizmente, né, Bernardo, ele se lesionou e não joga mais na temporada de 2025. Impressionante, que falta de sorte do Guilherme Pato, né, Bernardo? Dá uma tristeza, né? Um azar, cara, um azar. Lamento aí, desejo uma ótima recuperação para ele. É muito triste essa situação, né? Que ele foi anunciado no dia 28, na sexta-feira. Sexta-feira passada, né? E aí a lesão dele saiu, se eu não me engano, na segunda. Segunda ou terça, né? Segunda ou terça, assim. Foi questão de 3, 4 dias no máximo. Então, muito triste, né? Um jogador promissor que podia ajudar o América, né, nesse ano. E agora fica fora a temporada toda. Teve uma entorse no joelho. Se não me engano, ele rompeu o LCA, né? Então, lamento muito. Melhoras aí, Pato.
Tudo de bom, cara. É isso mesmo, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco. Ele vai passar por cirurgia. A situação aí do Guilherme Pato, né? Que chegou para reforçar esse ataque do América na Série B do Campeonato Brasileiro e infelizmente se lesionou. A gente fica aí na torcida, né? Pronta recuperação para ele e cabeça no lugar, viu? E é importante também rede de apoio, viu, gente? Amigo, família, porque não é fácil, não. Bom, a gente falando aí dessa movimentação de bastidores do América, vamos falar então do campo, né? Como é que esse América chega para essa decisão do Campeonato Mineiro? Bernardo, ao que tudo indica, Matheus Mendes não vai para a final, né? 1,5 milhão para jogar os 2 jogos, né? Acho que o América não vai pagar. E no começo eu estava até acreditando que ia tentar um patrocínio, alguma coisa, com certeza tentou. Sim. Mas acabou que não deu certo e aparentemente não vai jogar o Matheus Mendes. Grande perda, viu? Uma grande perda. Para mim era uma das chances que o América tinha ali, com o Matheus Mendes fechando tudo. É claro, o Matheus Mendes é cria do Galo, né? Foi criado nas bases do Galo, mas assim, ele é um goleiro fenomenal, extraordinário, que se não fosse o Everson, né, o goleiro do Atlético, ele seria o goleiro titular do Atlético, com certeza. É isso então, o Matheus Mendes fora, provavelmente então vai o Jori, né? Aí a gente pode montar a linha de defesa do América com Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Marlon. Talvez o Mariano aparecendo como uma surpresa, né? Quem sabe, né? Beleza. A meiuca vai Cauã Diniz e Cauã Barros. Dupla dos Cauãs. Cauã, exatamente. Dupla sertaneja, hein? Cauã Diniz e Cauã Barros. Juntamente com o Elizar. Lembrando que o Benítez treinou quarta-feira. Eu não acredito que ele seja titular. E deve ir para o banco. Mas se for titular, melhor ainda para o América, né? O Benítez é aquela história, né? Saudável ao perigo. Exatamente. O problema é ficar saudável. Pois é, então aí os 2 Cauãs e o Elisário formando essa meiuca. O ataque de Fabinho, Renato Marques e aí talvez o Adson, né? Acredito já que o Figueiredo está machucado. O Figueiredo, o que tudo indica, não vai para o jogo. Né, e aí vai sobrar para o Adson essa vaga, que também é um jogador interessante, um jogador de ponta, um jogador de beirada que cisca muito. Estou curioso para ver esse duelo dele com o Arana, né? Exatamente. Pelo lado direito do ataque do América. Você apostaria talvez na presença do Jonatas no lugar do Renato Marques? Cara, eu não... Ali eu acho que pode jogar moedinha, viu? Eu acho que não é nenhuma surpresa se ele aparecer também, não. Né? Porque o William Batista já falou que conta com o atleta. Mas eu já deixei claro que eu prefiro o Renato Marques. Né? Acho um jogador muito mais completo que o Jonatas. Além de que o Jonatas não está com a confiança lá em cima também. Ele perdeu aquele pênalti contra o Cruzeiro. Exatamente. E aí quase complicou o América. E eu sou mais o Renato Marques, acho ele mais completo. Pois é, então esse é o provável América, né, para enfrentar o Atlético amanhã. Só lembrando que só foi o Paulo falar que o Fabinho estava desequilibrando nos clássicos. Que o Fabinho parou de jogar bola, né? Não jogou mais bola. Exatamente, estava indo muito bem, viu? Contra Atlético, Cruzeiro. Bom, Paulo tá de férias, tá lá na praia agora, de sunguinha e tudo. Um abraço para você, viu, Paulo? É isso, galera. Ó, a arbitragem ficou decidido o seguinte, Bernardo. Primeiro jogo, arbitragem de Minas Gerais. Segundo jogo, arbitragem de fora. Vinícius Gomes do Amaral apita o clássico amanhã no Mineirão. Sorte para ele, né, Bernardo? Sorte para ele, né? Aquela velha história, que ele não seja o protagonista. Exatamente. Né? Que sejam os 2 times, que o futebol jogado seja o mais importante e não a interferência da arbitragem. Gostei demais da decisão porque a gente não pode desprestigiar a arbitragem mineira. Né? Apitar todo o campeonato, chegar na final e entregar para quem está fora, né? Michael, eu vejo que o problema, né, muita gente coloca o problema na arbitragem mineira. Eu não acho que o problema é a arbitragem mineira. O problema é a arbitragem brasileira. É uma coisa nacional, não é como se um cara de fora fosse ter uma arbitragem melhor que a daqui. Eu não acho que é isso. Eu acho que é um problema do país, sabe? Da arbitragem do país inteiro. Então... Tanto é que o presidente nacional da comissão de arbitragem, o Wilson Luiz Semnemi, foi demitido, né? Foi. Da CBF, porque o trem tava feio lá, né? Então, assim, eu concordo muito com sua análise. Então é isso, galera. Primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro amanhã, 4h30 da tarde, no Mineirão. Expectativa de grande público. E você vai acompanhar o antes, o durante e o pós-jogo. Tudo nos mínimos detalhes no hojeemdia.com.br. É a cobertura especial para essa final
do Campeonato Mineiro, a sexta decisão entre Atlético e América no século aí no estadual. Beleza? Vamos falar então rapidamente aqui do Cruzeiro, que se prepara, né? Ganhou aí essa intertemporada, foi eliminado precocemente do Campeonato Mineiro, agora está se preparando para a sequência, porque tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana. Amanhã, 10 horas da manhã, tem amistoso na Toca da Raposa 2 contra o Boston City. Ótima oportunidade para o Jardim, né, o Leonardo Jardim, avaliar essa galera mais de perto, né, Bernardo? Michael, ótimo eu já não sei, né? Porque a gente sabe que a qualidade do Boston City é muito inferior aos times que o Cruzeiro vai enfrentar na temporada, mas de toda forma é um jogo, né? O Cruzeiro precisa jogar. Exatamente. Então, tá ótimo, vamos jogar contra o Boston City e tem tudo para ser uma boa oportunidade para o Jardim analisar essas peças, umas peças novas que chegaram também, né, os jogadores que ele vai poder contar ou não. E é isso, porque o Cruzeiro só vai voltar a jogar dia 29. Contra o Mirassol, Contra né? o Mirassol na Série Brasileiro. Então, assim, se você deixar até lá sem jogos, sem nenhum teste ali, na hora, você deixar para testar lá na frente, é um perigo muito grande, porque vai que não tá dando certo, você não tem tempo para desviar a rota mais. Então o Cruzeiro precisa jogar, precisa entrar em campo, né? Já tinha entrado em campo contra o Sub-20, ganhou 2 vezes, né? Ganhou uma de 5-0 e outra de 2-0, né? E aí amanhã vai ter esse jogo contra o Boston City, vamos ver o que vai acontecer. Só lembrando que tinha, né, conversas adiantadas com o Botafogo para que tivesse um amistoso aí nessa intertemporada, mas parece que esfriou, né? Você tem mais detalhes sobre isso, né, Bernardo? O que tudo indica, o Botafogo recusou, né? Porque pela questão do Renato Paiva, que chegou lá, o técnico português, ele, antes, né, dele chegar, estavam tendo essas conversas, bater um amistoso, porque os times iam ficar sem jogar e tudo mais. Só que ele foi contratado, chegou e falou, não, preciso de mais tempo, né, não quero colocar essa pressão nos meus jogadores, que jogar contra o Cruzeiro, que é uma equipe que, apesar da fase ruim, é uma equipe muito qualificada, né, todo mundo sabe disso, fez grandes contratações aí no início desse ano. E aí o Botafogo preferiu não adiantar com esse amistoso, deixar para depois mesmo. Só lembrando que teve cobrança, né, do Pedrinho no elenco, né, chamou todo mundo na chincha ali. Eu acho que esse momento, Bernardo, é o momento principal da temporada do Cruzeiro. Tanto em termos de reflexão mesmo, né, de tudo que foi feito, tanto em termos de reflexão dos atletas, e principalmente o momento do Leonardo Jardim conhecer essa turma aí. Não tem terra arrasada. No ano passado o Botafogo também não chegou nem na final do Campeonato Carioca e no final do ano ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a torcida também tem que comprar a ideia do clube e abraçar o time, né, Bernardo? Michael, é possível ainda, né? A sorte do Cruzeiro é que a gente está no começo da temporada. Então esses erros, né, são aceitados nesse início. Porque o Cruzeiro, todo mundo já falou, o problema do Cruzeiro foi o planejamento. Deixou o Fernando Diniz no cargo, deu no que deu, o treinador foi demitido com 2 partidas, se não me engano, e aí teve que recalcular a rota. E recalculando. E aí chega na semifinal do Mineiro, perde para o América, e para sorte, eu acredito que foi até bom para o Cruzeiro, cara. Eu também acho. Porque assim, é lógico, o Cruzeiro quer ganhar o Campeonato Mineiro, né? Já tem tempo que não ganha e tudo mais, o Atlético aí pode ganhar mais uma vez. E, é claro, nenhum torcedor quer que o rival ganhe títulos. Exatamente. Mas, se você for analisar friamente, o Jardim vai ter um tempo muito interessante para trabalhar, um tempo que nenhum treinador vai ter. Exatamente. Então, assim, e o Cruzeiro com as peças que tem, se ele conseguir ajeitar o time, o Cruzeiro tem tudo para chegar muito forte nessa temporada, brigando por todos os títulos lá em cima. Pois é, lembrando que o Juan Dineno, né, ele que estava meio sumidão aí no Cruzeiro, está em fase de transição. Daqui a pouco pode reaparecer aí como opção para o Leonardo Jardim. Eu acho uma boa opção. É um cara que faz gols, né? O Cruzeiro ganha muito com isso. E a outra opção que o Cruzeiro tem a partir de agora é o Wanderson, né? Que estava no Internacional, jogador de velocidade. Pedido do Leonardo Jardim. E aí, Bernardo? Cara, é um jogador que eu gosto. Gosto do Wanderson. Eu também gosto. Eu acompanho os jogos do Inter de vez em quando. E eu sempre gostava quando o Wanderson entrava. Ele, se eu não me engano, ele fez 145 jogos pelo Inter, tem 21 gols e 19 assistências, algo nesse entorno assim. Mas ele sempre contribuía muito, é um jogador de ponta, né? Um jogador de velocidade, de drible, de cortar para o meio e bater. Né? É um atleta que conhece, né, o estilo de jogo dos times da Série A.
já está jogando o Campeonato Brasileiro há muito tempo, então não tem o que se adaptar. E assim, eu acredito que foi uma boa sacada do Cruzeiro, né? Por mais da questão da dívida que tinha com o Inter e tudo mais, né? Dar aquela quitada. E acredito que é um jogador que pode agregar muito, né, para esse elenco. Pois é, o Fabrício Peralta, né, foi emprestado ao Atlético Paranaense. Aí é uma daquelas contratações que a gente não entende, né? Você fala assim, poxa vida, vem revelação, ele é paraguaio, seleção paraguaia e tudo mais. Não teve chance, foi embora. Michael, Umas coisas loucas do futebol, né? É porque era uma contratação ainda que não era muito... Como que eu posso dizer? Não era um cara que ia fardar. Não era unanimidade, né? Não era unanimidade, era um cara que talvez seja uma aposta também. Né? Era uma aposta, ainda é uma aposta, é um jogador muito jovem, mas que tem muita qualidade. Vamos ver se no Atlético Paranaense jogando numa Série B, vai que ele consegue mais destaque, aí dependendo volta para o Cruzeiro vende ele mais caro. Exato. Né? Porque aqui mesmo ele não vai ter muita chance. Né? Pois se for pegar o elenco do Cruzeiro, não tem muita oportunidade para ele. E quem está de volta é o zagueiro Everton, né, que estava no Betim, foi emprestado ao Betim no Campeonato Mineiro, volta agora, vai ser reavaliado pelo técnico Jardim e pode ser mais uma opção. E é isso que a gente cobra do Cruzeiro, do Atlético do América, para colocar a galera da base para jogar, né, Bernardo, no time principal, né? Michael, ainda mais agora que teve a lesão do João Marcelo, né, um pouco tempo atrás, vai perder aí bastante tempo da temporada. E aí o Everton pode ser uma opção que agrade o treinador. Só que lembrando, o Everton já teve essa novela com o Cruzeiro já tem uns anos, tem mínimo 2 anos aí que ele saiu emprestado, foi emprestado para o Atlético uma época. Acredito que até pro... É o vai e volta, né? Não lembro. Teve um outro time, se eu não me engano, mas eu não estou lembrando agora. Mas ele ia, voltava e não conseguia se firmar no Cruzeiro. Vamos ver se dessa vez o Jardim aceita ele e coloca ele para integrar a equipe. É isso, galera. O Cruzeiro, então, se preparando. Não tem muita coisa, assim, né, de novidade nos bastidores do Cruzeiro. A gente fica de olho. Qualquer coisa, você pode ir lá no hojeemdia.com.br para acompanhar essa movimentação aí de mercado da Raposa. Por hora é só, né, Bernardo? Acredito que é isso, Maicon. Beleza. Então, a gente fica por aqui. Você acompanha este programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal 12 da NET Claro TV para Belo Horizonte e também nas rádios parceiras, né, do Jornal Hoje em Dia aí, espalhadas pelo interior de Minas Gerais. Bernardo Haddad, um abraço, foi um prazer e volte sempre. Prazer é tudo meu, como eu disse, Maicon, obrigado pelo convite, tamo aí sempre, viu? Olha, amanhã Dia Internacional da Mulher, um abraço para todas as mulheres do planeta e olha, o seu lugar é aonde você quiser, viu? Não abaixa a cabeça para ninguém não. Cabeça erguida, siga em frente, o seu lugar é onde você quiser. Um abraço, galera, e a gente se vê até a próxima sexta-feira.